Muitos desconfiam de que Trump poderia estar destruindo a democracia americana. E para isso, bastaram apenas 6 meses. Desde que ele entrou no poder, novamente, como 47º presidente dos Estados Unidos, a partir de janeiro de 2025, ele, inegavelmente, começou a concentrar mais poder. Ele tem uma estratégia que combina formas de legalidade com de autoritarismo na prática. E, de certa forma, ele está submetendo e coagindo as instituições nos Estados Unidos, as universidades, a mídia, o judiciário. Isso daí, muitos desconfiam que está esvaziando a democracia dos Estados Unidos na prática. Eu penso que talvez estejamos em um período de transição nos Estados Unidos, assim como houve um período de transição no Império Romano. Eu acredito que ficou mais claro para todo mundo do que nunca de que os Estados Unidos atua para com o mundo como um verdadeiro império. Acho que isso aí está claro, independente se é de direita ou de esquerda, os Estados Unidos atua como um dono do mundo. Esse exemplo aí das taxações, sem importar se é 50%, antes o Brasil já tinha sido taxado em 10% em abril, quando ele tirou aquela lista de taxação para o mundo todo. Isso mostra como os Estados Unidos atuam como um império, dizendo para o mundo todo, para todos os países, eu mando no mundo e eu vou colocar uma taxa sobre você para você poder vender para mim, você querendo ou não, você gostando ou não. Só tem capacidade de fazer isso um país imperial, um país com tanto poder como os Estados Unidos, com mais de 600 bases militares espalhadas por todos os lugares do mundo. É um país imperial que tem essa força. Tendo em conta que os Estados Unidos é um império e que Roma foi um império, é claro que Roma é um império que durou mais de 1000 anos, ou 1000 anos, podemos dizer assim. Roma era um império exteriormente, mas internamente funcionava no seu início, praticamente metade do seu período imperial, como uma república oligárquica, do qual existia, com o tempo, eles foram dando mais participação para plebe, através dos tribunos da plebe, mas era uma república oligárquica controlada pelo Senado romano, pelos senadores romanos, que eram os grandes oligárquicas romanos. Mas houve um momento em que havia uma briga entre essa oligarquia e eles, com o apoio dessa plebe, que eles tiveram que ceder parte do poder, uma pequena parte do poder dessa plebe, um grupo que se apoiou na plebe, ele vai gerar uma mudança no Império Romano, que é tirar o poder dessa oligarquia, que controlava o império, e dar para uma família. E essa família começa a se perpetuar no poder, até o momento que chega outra família, atira do poder e mantém a sua no poder, e assim vem outra e atira do poder e se mantém no poder. Quem faz essa transição de Roma ser dominada por uma oligarquia senatorial e passa a ser dominada por um grupo familiar, por um clã familiar, é justamente Caio Julius César. Ele que faz essa transição. César nunca foi imperador. Porém, todos os imperadores que vieram depois dele passaram a se chamar César. Tiveram como seu primeiro nome César. Tiveram como título, a transformação desse nome em um título, o nome César. Porque foi ele quem, mantendo as mesmas estruturas que tinham durante a República, ele manteve o Senado, manteve os tribunos da plebe, manteve vários magistrados, mas agora com todo o poder concentrado em si, ele governou a Roma ditatorialmente e foi transformando as suas instituições, erodindo as suas instituições, para que não tivesse mais força em controlar o cônsul, que era aquela pessoa escolhida ali para
exercer as funções executivas durante um ano em Roma. Às vezes era uma, às vezes era duas, às vezes era três. Quando nós chegamos a falar é até em triunvirato. Então ele tira os mecanismos de controle do Senado sobre este cônsul, pegando os poderes ditatoriais. A ditadura é inventada em Roma para que durante uma calamidade eles dessem extremo poder a uma pessoa, a um cônsul, para que ele atuasse como ditador com poderes de exceção para arrumar aquele problema durante 6 meses. Logo, ele perdia esse poder e devolvia o poder completo para o Senado romano, que continuava mandando em Roma com os cônsuls que iam revisando de cada ano e de forma tranquilamente. Ele pega esse poder, então, ditatorial, estende para 10 anos, amplia longamente esse poder e passa a governar sobre toda Roma e sobre o Senado romano, sobre a plebe romana, sobre todo o Império Romano. Quando ele consegue fazer isso e tira o poder da oligarquia romana e passa para a sua família, para o clã dos Otavianos, porque a gente vai chegar por que Otavianos, nós temos a transformação da República Romana no verdadeiro, no de fato Império Romano. E aí nós vamos ter como primeiro imperador não o César, que ele é o homem da transição, e sim o seu sobrinho, o Otávio Augusto César, que daí vai ser a primeira dinastia, o primeiro clã imperial a governar a Roma imperial, que é o clã Otaviano, da família do César. Então, eu acredito que o que está acontecendo aqui, talvez, não tenho todos os indícios ainda, mas eu acredito que o Trump está fazendo é essa transição. Transição que já aconteceu, ou podemos dizer que está em acontecimento na Hungria, na Turquia, na Rússia, em El Salvador, no qual quem está no poder amplia o seu poder, diminui o poder do Congresso, diminui o poder do Judiciário e concentra todo o poder no presidencialismo. Eles não deixam de dizer que é uma democracia, mas persegue os seus opositores. No caso da Rússia, até mata, envenena, leva para prisão e morre lá, cai da sacada do prédio e assim por diante. Então, eles concentram o poder, continua tendo eleições normais e tudo isso, mas as instituições já não têm forma de bloquear o poder que tem o governante. Agora, a última que fez o El Salvador foi que ele conseguiu, o Bukele, aprovar na Assembleia Legislativa de El Salvador justamente a possibilidade de ele se reeleger indefinidamente. Pode se reeleger ao infinito e além. Entende? Que é um caminho para esse processo de mudança. E como os Estados Unidos é essa grande potência mundial, é esse grande império do mundo da atualidade, que é desafiado pela China, que é desafiado pela Rússia, mas continua dando as cartas mundiais, porque todo mundo, Rússia, China, todo mundo recebeu uma taxação do Trump. Isso só um império tem capacidade de fazer isso. Esse império, eu acredito que está na transição. E como que ele está fazendo essa erosão das instituições para dar mais poder para esse cargo de cônsul, esse cargo de presidente dos Estados Unidos, para esse cargo executivo? Ele tem atacado o judiciário, atacado as universidades, atacado os escritórios de advocacia, atacado as empresas de mídia. O judiciário, ele conseguiu, lá já no seu primeiro mandato, colocar 6 ministros da Suprema Corte Americana, dos 9 que tem. Tem a maioria. O sonho dos bolsonaristas aqui no Brasil seria esse, conseguir a maioria. E o Trump tem. Ele já conseguiu isso. Então, tudo que cai no judiciário
é favorável a ele. E o que é nas instâncias inferiores, ele decide se ele cumpre ou não. Aí agora teve uma grande deportação de imigrantes ilegais e até questionavelmente de cidadãos americanos criminosos para El Salvador, ali de uma quadrilha de El Salvador, tudo isso daí. E havia um juiz que disse que ele não poderia deportar todo mundo, logo o avião de deportação deveria ficar ali no solo. Ele disse, ops, ele já está voando, mas estava dentro do território dos Estados Unidos, ele podia ter mandado voltar. Ele não, deixa aí. E depois que chegou lá no El Salvador, ele disse, sabe aquele salvadorenho que eu deportei por engano? Não tem como eu trazer de volta para o meu país. Tá lá em El Salvador, né? É outro país, não posso fazer nada. Então, é porque ele não quer. Obviamente ele tem um acordo com o governo Nayib Bukele lá em Salvador, ele conseguiria trazer o cara rapidinho de volta, mas o que ele quer deixar bem claro é, sabe juizinho? Tem um juizinho aí federal, beleza. Sabe de uma coisa? O problema é seu. Eu não vou obedecer a sua ordem. E aí, tem outra coisa a mais. Ele também emitiu uma ordem de que quem nasce nos Estados Unidos da América não é mais cidadão americano, incumprindo a 14ª emenda. E esse caso foi parar na Suprema Corte. Por quê? Porque é legal o Trump fazer uma ordem contrária à 14ª emenda que tira a cidadania de nascimento de quem nasce nos Estados Unidos, de quem é filho de imigrante ilegal, não poder ser considerado cidadão legal dos Estados Unidos por ter nascido lá. Isso eles julgarão em setembro e em outubro. Mas eles também julgaram, antes disso, se é legal um juiz federal cancelar essa ordem do Trump, porque tem um juiz que foi lá e disse, não, isso que o Trump está fazendo é errado, é ilegal, está cancelado. E aí entrou o julgamento, agora em junho. Se era legal um juiz federal cancelar uma ordem nacional feita pelo Trump. O que decidiu a Suprema Corte? E olha como ela deixou que Trump ampliasse os seus poderes, como ela ajudou Trump a ampliar os seus poderes. O que ela disse? Ela disse o seguinte, um juiz federal, ele não tem a competência de cancelar uma ordem presidencial a nível nacional. Ele só pode cancelar ou mudar aquela ordem do presidente na sua jurisdição. Ou seja, tomando o caso ali que eles pegaram da questão de ser americano por nascimento, você só é americano por nascimento como filho de imigrantes, de pessoas ilegais e indocumentadas, aonde os juízes ou os estados contestaram isso daí na justiça e o juiz deu ganho de causa, que são 22 estados. Nos outros 28 estados, onde os juízes não contestaram, naquelas jurisdições, a determinação daqueles juízes não vale, portanto, se você nascer lá, neste momento, 1º de agosto, você é considerado ilegal se você é filho de imigrantes ilegais e indocumentados nos Estados Unidos. Depois a gente vai ver se tem uma mudança nisso, é retroativo, que o mérito da questão de nascer nos Estados Unidos, ser cidadão ou não, será julgado ali em setembro, outubro mais ou menos. Mas vocês entenderam como a atuação do Trump sobre o judiciário fez com que o seu poder aumentasse grandemente? Como eles disseram, o que ele toma de decisão a nível nacional, um juiz não pode revogar, ele só pode mudar a nível da sua jurisdição, a nível nacional, ele não pode mudar. Logo o Trump, tô tranquilão aqui, porque tudo que eu tomar decisão agora é só a Suprema Corte que pode mudar, e a Suprema Corte é minha. Assim, cada vez mais, a Suprema Corte dos Estados Unidos parece, podemos estar enganados, pode ser que ela mude, mas parece que faz tudo que o Trump quer, faz tudo que o presidencialismo quer, faz tudo que o executivo quer. Logo, o judiciário dos Estados Unidos está se tornando cada vez mais
um subordinado do executivo, do presidencialismo dos Estados Unidos. Então, esse poder, que como foi elaborado, a ideia dos três poderes ali, Montesquieu, para que o poder fique dividido, para que ninguém domine, ele se abaixou o poder institucional dos Estados Unidos a nível do judiciário. E o Congresso? O Congresso, até o momento, Trump tem dominado. Até porque no seu primeiro mandato, ele tinha muitos republicanos que não eram favoráveis ao Trump. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui do Congresso. Aqui, ó, reequilíbrio dos poderes legislativo. No primeiro mandato do Trump, ele tinha muitos republicanos que não eram favoráveis a ele, votavam contra ele no Congresso. Agora não. Ele conseguiu, nesses anos que ele ficou fora da presidência, exercer tal pressão sobre os candidatos republicanos que conseguiu votações apenas aqueles que são praticamente totalmente fechados com o Trump. E é a maioria dos congressistas do Partido Republicano, ou seja, os que fazem parte da Câmara dos Representantes, que seriam os nossos deputados, e os senadores dos Estados Unidos. O ano que vem terá eleição. Se ele conseguir manter que praticamente 98% dos republicanos eleitos continue fechado com eles, e ainda assim manter a maioria das duas casas, ele continua governando normalmente e convertendo o seu poder cada vez mais para o presidencialismo. Entende? Então, no momento, nós temos nos Estados Unidos um presidencialismo super forte, com um Congresso e um judiciário subordinado a esse presidencialismo. Pode ver como a situação do Brasil é ao contrário. Inicialmente, durante ali o governo Bolsonaro, ficou bem claro que no seu início para meio de governo, o presidencialismo do Bolsonaro estava submetido ao Congresso, que tinha um poder equilibrado com o do judiciário. Então, aqui tem três poderes também, o presidencialismo submetido a esses dois, ao legislativo e ao judiciário. Com o tempo, o que aconteceu, e que está mais claro, é que desde o final do governo Bolsonaro e início do governo Lula, nós temos no Brasil o executivo em pé mais ou menos de igualdade e às vezes de subordinação ao Congresso, ao Legislativo, e o poder mais alto olha aqui, é o Judiciário. Fazer em honra aqui a um glorioso ministro do nosso STF, é o Judiciário. Ele praticamente está tomando as decisões sobre o Legislativo e sobre o Executivo. Veja bem, as questões da regularização da internet, eles tomaram novas decisões que o Legislativo não quis tomar, não botou em pauta, então foram eles lá e tomaram novas decisões sobre a regulação da internet. Aumento do poder judiciário. O Congresso e o Executivo e o presidencialismo tiveram uma diferença em relação ao IOF. Quem tomou a decisão foi, novamente, o Judiciário. Só dois exemplos para nós vermos como no Brasil o Judiciário ele é mais forte do que o Congresso e do que o Legislativo. Nos Estados Unidos é o presidencialismo que é mais forte entre o Congresso e o Judiciário. É interessante, né? Porque, pelo menos lá, até o momento, o Trump foi eleito para esse cargo. Pode estar de acordo com Trump ou não, ele foi eleito. Tá lá. E aqui nós temos comandando os dois cargos eleitos pelo povo por uns senhores aí que não foram eleitos. Então essa foi uma das suas medidas para aumentar, para concentrar o poder do executivo. Outra coisa que ele vem fazendo é minando as universidades. Universidades que não mudam o currículo, que não colocam mais professores favoráveis a ele, que não expulsam alunos que fizeram manifestações pró-Palestina, que não expulsam alunos que batem muito no governo dele. Ele faz o quê? Ele pune a universidade deixando de enviar verba federal. E aí a Universidade de Columbia e a Universidade de Harvard já estão começando a ceder. A de Columbia já cedeu e assim por diante. Então, os meios pensantes dos Estados Unidos, podemos dizer assim, estão mudando devido à atuação dele.
Depois, escritórios de advocacia conhecidos por entrarem em causas contra o governo federal. Ele começou a investigar estes escritórios e, por medo, esses escritórios capitularam, cederam e disseram: nós preferimos fazer um acordo com você, governo federal, com você, executivo, do que a gente ficar brigando na justiça porque a gente tá indo em derrocada. Então, conseguiu calar quem poderia judicialmente tentar fazer algo contra ele. Tentar, né? Porque parte do judiciário ele já tem controlado. E as empresas de mídia, por muito tempo conhecida como quarto poder, têm sofrido um assédio judicial do Trump. Um assédio a partir do executivo do Trump com tanta força que eles têm cedido. A Paramount, da CBS, a ABC, da Disney, estão cedendo ante a pressão judicial e regulatória do Trump. A ameaça de retaliação econômica e política tem cedido. E, curiosamente, o último bastião da mídia americana, podemos dizer talvez o último, é esse carinha aqui, ó. Robert. Seria isso a tradução? Não sei, vamos ver aqui, ó. Rupert Murdoch. Ele é o último bastião da guerra da mídia contra o Trump. Se ele ganhar, não teremos uma mídia que terá a coragem de falar tanto contra o Trump nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele foi que publicou, cadê onde aqui tá a parte aqui? Que publicou que o Trump, aqui ó, Trump negou ter escrito a publicação. Que publicação? Ele disse que essas não são minhas palavras, não é a maneira em que eu falo. Segundo o jornal desse cara, o Trump, ele tem uma carta com o nome do Trump, que continha várias linhas do texto datilografado, emoldurados pelo contorno de uma mulher nua, que parece ter sido desenhado à mão com um marcador grosso. Dentro do contorno da mulher nua, havia uma nota datilografada com estilo de uma conversa imaginária entre o Trump e o Epstein. Epstein. Quem é esse carinha? Esse Epstein foi o carinha que decidiu deixar a vida na prisão, depois de ser preso, em que ele tinha por costume levar empresários, políticos, até gente da monarquia inglesa para fazer festinhas diferenciadas com menores de idades em mansões, em apartamentos, em ilhas, nos Estados Unidos e outros lugares. Então, parte dos apoiadores do Trump, e o Trump mesmo disse que ia pegar a lista dos que participaram nessas festinhas e tudo, e ia trazer para o público ver. Ia trazer para as pessoas verem quem são essas aí que estiveram envolvidas nesses escândalos. E ao final ele não trouxe. E ele está negando. Espera ali um pouquinho, só espera um pouquinho. E ele está negando. E aí o que aconteceu? Agora ele está sendo acusado pelo jornal Wall Street Journal de que ele também fazia parte dessas festinhas. Afinal, tem foto do Trump com esse cara, o Epstein. Tem foto do Trump e as menininhas e esse cara junto. Problema, né? Aí o Trump diz que tudo isso é mentira, como nós lemos ali. E o Robert Murdoch disse que não. Então o Trump o processou. Enquanto? Em 10 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Processou ele e as empresas dele. Processou o Wall Street Journal e as empresas dele. Interessante que esse cara estava na posse do Trump. Por quê? Quem é ele? Ele também é o dono da Fox News. Uma mídia pró-Trump dos Estados Unidos. A mídia onde estava o Tucker Carlson. A mídia onde o Pete Hegseth, atual secretário de defesa dos Estados Unidos, trabalhava. Porque ele saiu do exército e foi trabalhar lá como apresentador, comentador, que dava opinião na mídia ali. Mas esse cara, agora, depois que o seu jornal publicou isso, decidiu enfrentar ao Trump. Se o Trump... Eu preciso que você espere ali. Se o Trump ataca judicialmente e ganha dele, aí o que vai acontecer? Pronto, se calou. Quase nenhum jornal terá coragem, quase nenhuma mídia nos Estados Unidos terá coragem de falar
contra o Trump. E aí? E aí ele ganha mais uma batalha e consegue calar a mídia. E assim vai concentrando o seu poder cada vez mais nos Estados Unidos. E talvez isso nunca se consiga reverter de que o presidencialismo tenha mais poder do que o legislativo e o judiciário nos Estados Unidos. E talvez assim nós tenhamos uma transição. Ah, minha filha não sai daqui mesmo. Opa, entrou um negócio errado aqui. E talvez com isso tenhamos uma transição dos Estados Unidos de uma república democrática em forma para, na prática, um império de fato. Eu espero que não. Eu espero que não. Mas é talvez isso que aconteça. E aí? O que vocês acham que pode acontecer? Vou deixar aqui embaixo para vocês verem, aqui, ó, o vídeo de... Não, aqui do lado, melhor dizendo aqui. Eu vou deixar aqui do lado o vídeo de El Salvador, de como lá também está sendo erosionada a democracia lá também. Sou o professor Gessé Santiago e tento entender tudo isso que acontece no Brasil e no mundo juntamente com vocês, sem ideologia e sem políticos de estimação.